Boa noite, pessoal. Eu sou o Fernando Prado, sou aluno da Univesp, de Vargem Grande Paulista. Sou aluno de Engenharia de Produção e vou falar um pouquinho sobre o meu projeto integrador, tá? Então, assim, o tema que foi pedido desde o semestre passado foi os reflexos de uma sociedade competitiva e globalizada na ocupação dos espaços urbanos, públicos e privados, tá? Então a gente decidiu falar sobre a implementação de pontos de ônibus sustentável na cidade onde fica localizado nosso polo, que é Vargem Grande Paulista, né? Mais adiante eu vou falar mais um pouquinho sobre esses pontos de ônibus, tá? Então o título do nosso trabalho ficou Ponto de ônibus sustentável, melhoria na implementação de um ponto de ônibus sustentável, tá? Aí a foto de um ponto de ônibus sustentável, tá? Com todas as proteções contra intempéries, tá? Então, os integrantes do grupo é Alzira Neves, Wagner Gomes, Fernando Prado, que sou eu, Luciane Gutierrez e Paulo Sérgio de Lima, e nós somos de Vargem Grande Paulista, tá? A introdução, a gente quis falar um pouquinho sobre o que são pontos de ônibus, como que funciona nessa cidade, né? Então, segundo Ferraz, pontos de ônibus são locais de embarque e desembarque de passageiros localizados nos passeios ou calçadas, tá? Essa foto é uma foto retirada do Google Maps por nós mesmos do grupo, ok? Esse é um ponto de ônibus que será abordado no nosso trabalho, que é o ponto de ônibus central, um dos principais da cidade, ok? Problemas e objetivos, tá? Então, qual que é o problema? O problema é que todos os pontos de ônibus de transporte coletivo de Vargem Grande Paulista apresentam algum tipo de problema estrutural. Moradores de vários bairros e cidades se sentem prejudicados diariamente por conta das más condições do ponto de ônibus, tá? Então, quais são as más condições? Tem pontos de ônibus cobertos por mato, pontos de ônibus sem cobertura, ponto de ônibus sem assento, pontos de ônibus pequeno que não comporta todos os usuários em horários de pico, tá? E o objetivo seria o quê? A gente fazer a implementação de um ponto de ônibus sustentável a partir da iniciativa pública, da iniciativa privada e talvez uma parceria pública e privada, tá? Então, o, a localização em fundamentos teóricos a gente colocou a localização. A gente vai falar especificamente de dois pontos de ônibus que ficam no centro da cidade, um em cada lado da cidade, um do lado direito e outro do lado esquerdo, pois a rodovia passa no meio da cidade. Então esses são os pontos de ônibus centrais próximos à passarela do centro, tá? A ideia é construir um local que ofereça conforto, acessibilidade e segurança para o utilizador. Nós pegamos um modelo de parada de ponto de ônibus sustentável, Porto Alegre implementou e é chamado de parada sustentável. Mais à frente a gente vai passar um vídeo sobre ele, tá ok? Então assim, como que a gente aplicou as disciplinas estudadas no nosso projeto integrador, tá? Em sociedade e em cultura, a gente pegou toda a parte de mobilidade urbana, desenvolvimento social, a participação pública e privada, para poder fazer a implementação desses pontos, tá? Em metodologia científica, a gente utilizou métodos de pesquisa padrão para obter resultados precisos. Então, a gente usou pesquisa com base de dados
e também fizemos pesquisa de campo e a pesquisa é enviada por mídias sociais. E a gente, na parte de cálculo e física, a gente aplicou o dimensionamento do sistema fotovoltaico, o dimensionamento do sistema de iluminação interna, o dimensionamento dos geradores fotovoltaicos, o dimensionamento do banco de baterias, dimensionamento do controlador de carga e análise econômica, tá? Então toda essa parte é parte de cálculos e física, onde a gente pôde fazer o levantamento de quantas placas era necessário, quantas baterias armazenadoras, enfim, né? Para poder manter um ponto de ônibus. A ideia do ponto de ônibus seria um ponto com energia solar e com acesso a iluminação, né, através da energia solar. A gente queria algo autossustentável, então assim, tem que ser um ponto que ele consiga se manter só com a energia solar. A gente queria colocar distribuição de tomadas para carregamento de celulares e também monitores onde poderiam ficar passando propagandas e o itinerário dos ônibus. Em materiais e métodos empregados, a gente usou o método brainstorming. Então, o brainstorming é uma dinâmica em grupo que é utilizada em várias empresas como uma técnica de resolver problemas específicos, para desenvolver novas ideias ou projetos, para juntar informação e estimular o pensamento criativo, tá? Então a gente utilizou essa metodologia, utilizamos a pesquisa em campo, né? E a pesquisa com base de dados também, tá? Levantamento de dados. Na pesquisa de campo a gente utilizou mídias sociais e pesquisa presencial em campo mesmo, tá? Na pesquisa a gente utilizou a plataforma SolverMonkey. Então, essa plataforma a gente consegue fazer toda a pesquisa e enviar o link para várias pessoas através de e-mail, WhatsApp e outras mídias sociais, tá? Então o título da pesquisa era Pesquisa de campo a ser realizada para fins de obter opiniões e sugestões de melhoria dos usuários do transporte público e moradores de Vargem Grande Paulista em relação aos pontos de ônibus centrais, tá? Que são os 2 pontos de ônibus já informados acima. Vamos aos resultados e a pesquisa e resultados, né? Então, 20 pessoas disseram que utilizam frequentemente, 10 pessoas utilizam raramente, 4 já utilizaram ao menos uma vez e 6 nunca utilizaram. A pergunta 2 é qual é a frequência que utiliza os pontos de ônibus, tá? Então, 53% utilizam o ponto de ônibus todos os dias, 10% mais de 3 vezes na semana, 17% até 3 vezes na semana, 7% uma vez na semana, 8% nunca utilizam e 5% raramente, tá? A pergunta 3 é quais os principais problemas apresentados nesses 2 pontos de ônibus? Então, assim, o pessoal colocou, 3 pessoas colocaram que é falta de assento, 7 falta de iluminações, 8 cobertura superior pequena para abrigar e proteger nos dias de sol e chuva,
ponto de embarque baixo, dificultando a entrada dos usuários. Tamanho do ponto reduzido, não comportando todos os usuários em horários de picos. E todas as alternativas. Então, 16 pessoas acreditam que todas as alternativas são problemas nos pontos, tá? 3 acreditam que é o tamanho reduzido, 2 o ponto de embarque baixo, 8 a cobertura que é pequena, 7 falta de iluminação e 3 falta de assentos para os usuários. Outra pergunta é o que os usuários e moradores da cidade gostariam que fosse implementado nesses pontos de ônibus. Então, a maior parte das pessoas gostariam que tivesse iluminação, seguido por maior conforto, com espaço amplo e mais assentos. Depois o pessoal queria que tivessem cobertura e paredes laterais contra intempéries. Depois vem todas as alternativas, que ainda faltam baias com recuo para a parada de ônibus para não atrapalhar o trânsito local e rampas para facilitar o embarque de usuários com deficiência ou dificuldade de locomoção. Tá? A pergunta 5 é: você acha que daria certo esse tipo de ideia para melhorar a vida dos usuários de ônibus? 60% acredita que não e apenas 40% acreditam que sim. Pergunta 6. Em sua opinião, qual seria o melhor material para utilizar na construção desses pontos de ônibus? Tá? Então, assim, 15% acredita que madeira, 22% plástico, 7% metal, 53% materiais reciclados, outros ou alumínio 3%. Então, a maior parte do público acredita que materiais recicláveis seria a melhor forma, né, para criar um ponto de ônibus sustentável. A pergunta 7. A gente explicou, né, que os pontos de ônibus teriam um patrocínio privado. O que seria? Seria o patrocínio do comércio local, ajudando com alguma parte para a implementação dos mesmos, e os comerciantes teriam direito a fazer uma propaganda no monitor que teria no ponto de ônibus. Então, a pergunta foi a seguinte: se você fosse comerciante, você faria um anúncio nesse painel de propaganda a um preço acessível? Lembrando que todos os dias dezenas de pessoas utilizam esses pontos de ônibus. Então, assim, se caso quem tivesse interesse, poderia fazer um anúncio a um valor acessível para ficar passando no painel do ponto de ônibus. Isso ajudaria ele a se autossustentar. Então, 28 pessoas responderam que sim e 12 pessoas responderam que não apoiariam e não investiriam, tá? Sobre o questionário que acabaram de responder, qual é a opinião e críticas de vocês sobre a implementação desses pontos de ônibus? Quais são as sugestões de melhoria? Você acha que não vai dar certo e por quê? Então, assim, com base nas perguntas acima, a gente teve umas respostas pessoais, né? Então, um usuário falou que seria um bom investimento, porém há necessidades maiores no momento, o outro concorda com essa melhoria. A crítica seria também colocar câmeras, assim punir os vândalos que gostam de destruir tudo. E ele deixou no final: a mensagem tem tudo para dar certo. Outro usuário entrevistado respondeu que era uma excelente ideia. O outro disse vandalismo e custo.
o outro colocou boa tentativa. Então, assim, as nossas considerações finais, né? Mesmo usuários que não utilizaram com frequência alta mesmo não sendo usuários ou utilizarem com frequência alta os pontos, eles acabaram se preocupando com com a falta de infraestrutura, né? Então, podemos observar que todos os entrevistados relataram pelo menos um problema que dificulta a